Olá, boa tarde para vocês. Sou a Sara Nina, você está no Artografismos e no projeto Artografismos como um todo, e eu estou aqui para mais uma live de arte e educação para quê? Para quem? E dessa vez, como é dia dos professores e das professoras, né? Eu brinco que eu comecei a fazer esse projeto e eu tô chamando as pessoas para me darem aula. E aí eu chamei o meu próprio professor para ele dar uma aula. Como é isso de ensinar arte para artista, né? A gente sempre fala muito sobre vários espaços de arte e educação, né? Ensino fundamental, médio, faculdade, enfim, como é que está se dando esses espaços diversos de arte e educação. E aí eu chamei o Léo que me dá aula de ilustração. E o Léo Gibran, ele é formado em arquitetura pela UFAL, na USP. Ele já trabalhou com design, com animação, com web, com ilustração, já foi dono de estúdio, de agência, né, Léo? E hoje ele trabalha exclusivamente com ilustração e atendendo diversos mercados, ensinando outros ilustradores. E essa é a parte legal, assim, a gente vai ver como se dá o ensino de arte também nesse espaço voltado para o mercado. E aí, agora eu vou chamar o Léo. Isso. E aí, Léo? Tudo bom? Tudo... Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Então tá. Feliz Dia dos Professores. Obrigada, você também. Obrigado. Pra nós. Pra nós, é. E aí, Léo? Eu sempre começo aqui me perguntando como é a sua relação com a arte, né? Eu sei que você contou isso pra mim na aula passada, mas vou contar de novo. Como é que se deu esse encontro, assim, tipo, por que que você decidiu fazer a arte da sua vida e como é que foi se transformando de arte para ensinar? Beleza. Então, assim, primeira coisa pra mim, né, o conceito de arte, assim, é uma coisa um pouco ampla, né? Eu acho que todo mundo faz arte, né, de alguma maneira, né? É um jeito da gente se comunicar, né? A gente tem várias maneiras de se comunicar e a gente usa várias delas, né? Às vezes com um propósito mais definido, às vezes com um propósito que a gente não consegue definir tão bem, assim, né? Que eu acho que aí é que entra a questão da arte, né? Eu não vejo a arte muito como essa divisão, né, clarinha entre as, sei lá, 9 artes, sei lá quantas artes tem hoje em dia, né? Cada vez eles inventam aí uma nova, mais teatro, é, pintura, escultura, né? Eu acho que a arte é uma expressão pessoal, né, que pode vir de várias maneiras. E eu, na verdade, sempre me expressei melhor, né, com desenhos do que com palavras ou com música ou o que quer que seja, né? Então isso sempre teve dentro de mim, né? Desde Uhum. pequenininho, assim, né? É... a gente, né? Quando a gente está começando a nossa vida aí, né? A gente está tentando se expressar, né? Tentando falar, tentando, né, desenhar, a gente canta, a gente dança, a gente faz tudo isso, né? A gente experimenta essas diversas formas de comunicação, né? Eu acho que as pessoas acabam entendendo para uma ou para outra, né? Mas eu acho que a gente começa a tolher essa coisa da expressão, né? Da expressão de um jeito fora da caixa, vamos dizer, eu odeio falar fora da caixa, mas por uma falta de uma outra palavra, né? Depois que a gente vai crescendo, né? A gente vai criando, as pessoas vão colocando ah, limites, as pessoas vão colocando, né, preconceitos, né, conceitos que a gente não tinha ainda, que a gente começa a ter, né, e aí a gente vai fechando, né? E eu acho que
que o mais legal da arte é justamente essa questão da abertura que ela tem, né? Da coisa mais livre, como uma expressão que vem, né? ah, da pessoa, né? De qualquer um, né? Então, por isso que a gente estava discutindo isso até um pouco na outra aula, né? A arte não é elitista, não devia ser. A arte não, né? A arte vem de qualquer um, né? Mas as pessoas elas vão criando ali umas caixinhas, vão criando ali umas barreiras, né? E a gente vai, sei lá, né? Vai afunilando essa coisa, né? Uhum. Mas a expressão artística, acho que ela é uma coisa bem mais aberta. Então, assim, Hum. eu acho que a gente encontra jeitos diferentes de se expressar. O meu é o desenho, né? Ou a pintura, ou sei lá o quê, né? Para outras pessoas acaba sendo a música, para outros ainda várias dessas coisas ao mesmo tempo, né? Aliás, para a maioria das pessoas, né? A gente usa, né? A gente desenha, mas sei lá, a gente dança, a gente canta, nem que seja ali no banheiro ou, né? Enquanto trabalha. Então, assim, a gente está É isso, sempre a se gente tá expressando. dentre as coisas que eu anotei aqui para estou tendo a minha aula, né? É, Vocês estão assistindo minha aula, certo? é. Dentre as dúvidas que eu tenho aqui para o Léo, eu hoje fui para uma aula, eu faço um curso de tatuagem. E aí, bem aleatório. Não, tá E tudo a aí, ver. o professor perguntou se eu sabia dançar, porque isso influenciaria na maneira como eu ia tatuar, porque eu ia contar o tempo, enfim. E eu fiquei pensando assim, nossa, é interessante. Então quer dizer que uma coisa influencia a outra, né? Assim, vários. A gente tem uma coisa de, tipo, você tem um foco, você é artista de quê? Eu não sei se te faz a pergunta, mas para mim sempre vem essa. Então você faz pintura como se eu fizesse apenas pintura, mas as outras coisas, de alguma maneira, elas influenciam nisso? Como é que você vê? Não, exatamente. Como eu falei, eu acho que eu vejo tudo como maneiras de se expressar, né? A gente não se expressa de uma maneira só. Aliás, eu tava lendo uma matéria esses dias, eu não lembro aonde que foi, não sei se foi na web, se foi no jornal, que falava sobre isso, né? Falava sobre a gente se comunicar, né? Sobre a gente se expressar. E aí eles citavam como é que chama, uma pesquisa, né? Que dizia que, sei lá, 70% da nossa comunicação, da comunicação que as pessoas fazem entre si, é no gestual, é no facial, assim, o verbal fica ali, sei lá, uns 10%, né? Então, mesmo quando a gente Entendi. está conversando, a gente está prestando atenção em muita coisa que a gente nem percebe, né? Então, a gente se comunica de várias formas sem perceber, né? A gente se comunica cantando, a gente se comunica dançando, a gente se comunica andando, a gente se comunica mexendo a mãozinha, né? Tudo isso faz parte né, da comunicação. E eu acho que a arte, né, como eu falei para vocês, nessa forma de expressão, né, de expressão de uma coisa que vem de você para o mundo, ela aparece de várias formas também. Né? Então, às vezes a gente não percebe, mas a gente está fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, é, é muito comum a gente falar, eu só gosto de desenhar ouvindo música, ou, né? Se eu estiver conversando com alguém, eu não consigo desenhar, ou se eu estiver, sei lá, né, prestando atenção, né, em uma outra coisa, não sei. E eu acho que não, né? Eu acho que essas coisas estão todas misturadas. Algumas você não consegue, né, associar, algumas você consegue, as pessoas são diferentes, né? Então, assim, essa expressão musical me alimenta, por exemplo, enquanto eu estou desenhando, ou o que eu estou vendo, ou o que eu estou ouvindo, o ambiente que eu estou, a luz, né, as cores, tudo isso está ali me influenciando de alguma forma, né? E tudo isso sei lá, né, se mistura. Então, assim, eu não acho que a comunicação, principalmente quando a gente fala de arte, que é uma coisa mais ampla, né, a gente às vezes está tentando comunicar,
não só ideias, mas a gente está tentando comunicar sensação, está tentando comunicar sentimento, né? Eu acho que na arte ainda mais, né, essa amplitude de coisas faz parte aí né, desse criar artístico, desse expressar artístico, sei lá, né? Não Dá sei para se eu ser uma. compliquei demais. É para explicando, quem não tem aula com o Léo ainda, ó, é capaz disso daqui durar umas 3 horas. Não, não posso, porque eu dou aula. Não, mas é muito interessante, eu acho engraçado, porque a gente sempre vai divagando, né? Várias coisas. Sim, sim. E aí eu fico pensando assim, tipo, é possível então a gente ser um artista multimídia? Tipo, eu posso fazer ilustração infantil e tatuagem, e posso fazer performance e instalações contemporâneas. Como é que se daria isso? Não, se dá isso. É o que eu falei. Eu acho que a gente tende a encaixotar essa coisa, né, da arte. Mas no fundo, a gente tem várias expressões artísticas, né, durante a vida, sabe? Cozinhar é uma arte, né? Dançar é uma arte, enfim. Se eu vou sair para dançar, ou se eu vou sair para curtir uma música, ou se hoje eu acordei inspirado e quero cozinhar, tudo isso são expressões artísticas, são coisas que a gente está colocando no nosso dia a dia. Então, assim, no meu ver, né, não existe um artista unidisciplinar. Acho que isso não existe. Todo mundo é multidisciplinar, assim, e todo mundo pode se expressar artisticamente, né? Como eu falei, Uhum. não acho que é uma coisa da elite, não acho que é uma coisa que vem do estudo, né? Quanta gente aí a gente conhece que aprendeu sozinho. Eu mesmo, eu nunca fiz curso de desenho, nunca fiz nenhum curso voltado Já faz para isso. arquitetura, né? Eu fiz arquitetura, assim, dentro da faculdade de arquitetura, eu aprendi várias coisas, aprendi design, aprendi, né, sei lá, a arquitetura em si, né? Mas o me expressar graficamente através do desenho veio comigo desde antes da faculdade, né? Por exemplo. Então, é uma coisa que eu cheguei na faculdade e em pouco tempo eu estava trabalhando com isso, porque já vinha da minha vontade, já vinha do que eu fazia, né? Então, assim, a faculdade ali me ajudou a abrir a minha cabeça, né? A conhecer outras coisas, conhecer o mundo acadêmico, né? A ler, aprender ali a pesquisar, né? A ver outras coisas, né? Até então ali eu fazia tudo sem saber o que eu estava fazendo, né? Eu olhava o que as pessoas faziam e tentava fazer igual, ou tentava adivinhar como se fazer, né? Ou às vezes eu simplesmente deixava acontecer e para ver onde vai dar, né? Enfim. E é Mas isso. nessa conversa, eu tinha anotado várias perguntas, né? E é engraçado que à medida que a gente vai falando, vai respondendo assim. Que, por exemplo, eu fico pensando se é possível, né, que é viver sem arte. E a gente já entende que não, né? Assim, sendo bem claro para as pessoas que muitas vezes dizem, ah, porque eu não gosto de arte, eu não entendo, mas na real você não vive sem, né? Tipo, é uma expressão que a gente necessita enquanto ser humano dos primórdios em todos os tempos, em todos os povos, né? Aí isso é interessante, mas a partir do momento que não é possível viver sem arte, como é que a gente faz para não tolher esse lado artístico, né? Porque assim, em algum momento isso vai se afunilando. E eu estava até vendo ontem, eu estava participando de uma live no Dragão do Mar sobre arte e educação na primeira infância, e a pesquisadora que estava comigo, a Luciane, ela disse para mim, disse que no desenho infantil, quando chega a idade da alfabetização, é comum que a criança comece a declinar no desenho, assim, ela não, ela vai parando de desenhar para começar a se interessar por outras coisas. Como é que você vê isso, Léo?
Então, eu acho que é um pouco aquilo que eu falei, né? De quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente não tem certo e errado nessa questão da expressão, né? Não, não existe. Tipo, isso é uma coisa que o adulto vai colocar em você. Tipo, você quer isso, né? Para de apontar, me diz o que você quer, né? Ah, você, né? Quer dizer alguma coisa? Diz para mim, não fica rabiscando no papel. Vem daí um pouco, sabe? A gente, apesar daquilo que eu falei, né, da maior parte da nossa expressão vir do corpo e não da fala, do verbo, né, a gente dá uma importância para isso muito grande, né? A gente aprende que se comunicar com o mundo é você saber falar, ler e escrever, né? Inclusive a gente fala, né? A pessoa não sabe ler, não sabe escrever, a gente já coloca ela na caixinha de pessoas que sei lá, são burras ou que são, enfim, sei lá, ignorantes. Ignorantes sim, né? Ignorante no sentido de ignorar, né? De não saber aquilo. Como se isso fosse uma coisa ruim, como se isso, né, impedisse a pessoa às vezes de se comunicar, né, ou de criar, ou de, né, se expressar. Então, o que eu acho é isso, assim, a gente aprende algumas coisas de um jeito muito errado, assim, né? A escola ou a maneira como a gente educa as crianças, né? É isso, ela tende a padronizar o tipo de comunicação, ela tende a padronizar, né, a mensagem ali de uma forma um pouco mais verbal, né, seja falada, seja escrita, né, lida. E para fazer isso, ela acaba tolhendo as outras expressões. Assim. Eu acho que aí é que pega, né? Eu acho que a gente tem que entender que tem gente que se expressa de um outro jeito. A gente tem que entender, né, que algumas pessoas vão se expressar de uma maneira diferente da gente. E a gente não é preparado para entender, porque a gente só é preparado para entender, né, quando alguém fala com você ou quando alguém te escreve alguma coisa. Né? Então, assim, mesmo esse aprendizado do ler o outro, né? Do gestual, de você. Isso é uma coisa que você aprende sozinho, né? Não, você não tem ninguém te ensinando a fazer isso, né? Você vai ali por tentativa e erro. Né? A pessoa olhou para você e você não sabe o que ela quer, né? Por que ela está olhando para mim, né? Será que é bom? Será que é ruim? A gente vai aprendendo essas coisas, né? E assim, a gente acaba tolhendo um pouco, né, esse lado. Então, isso vira arte, né? O que é arte, né? Para gente hoje em dia. É uma expressão diferente da comunicação, né? E para mim não, é tudo a mesma coisa, né? É isso, é um jeito de me comunicar, né? Nem toda comunicação ela tem um significado, um sentido direto, né? De, sei lá, né? Que possa ser traduzido ali em palavras, né? Às vezes é isso. Como que você traduz um sentimento? Como que você traduz uma cor? Né? Não sei. Então, assim, a gente acaba criando nossas próprias associações, né? O nosso jeito aí de expressar. Uhum. E isso fica numa outra caixinha, não fica na caixinha ali da comunicação, né? Né? Vira arte, né? Então, para mim, acho que tem essa coisa, né? Ah, né? Que é você, né? Tirar a arte da comunicação e colocar ela, então, né? Como uma expressão diferente e ainda subdividir ela em outras expressões, né? Então, assim, você é músico, né? Você é artista, é gráfico, né? Você é, ai, meu filho, putz, esse aí tem talento para o teatro, né? O outro, nossa, esse aí tem talento para dança, né? E é isso, vira uma outra coisa, assim, né?
parece uma coisa especial, né? Parece sei lá, um dom, né? Eu adoro quando as pessoas falam, nossa, né? Você nasceu com um É, dom, em né? vez de parabéns pelo seu dom. É, Aí você fica numa situação meio, se eu disser obrigado, eu vou dizer obrigado por uma coisa que eu nem escolhi receber, né? Se eu, se eu for explicar o que é dom, será que eu vou parecer muito pedante? mas é um pouco isso, é isso aí, Eu né? acho engraçado, é que assim, tipo, a gente estava conversando, né, a questão de padronizar, ela é normal, né, assim, tipo, é natural que o seu cérebro preguiçoso, né, e não preguiçoso no sentido ruim, mas de economizar energia, né, ele escolha padronizar algumas coisas para que ele saiba como se comportar diante desses padrões, né? E é interessante quando, por exemplo, principalmente na questão de arte contemporânea, né? A gente tem a quebra dos padrões, assim, tipo, eu estou esperando que todas as ruas sejam pintadas de cinza e de repente, pá, um grafite. Estou esperando que todas as pessoas estejam andando para frente e de repente pá, vem um performance andando para trás, né? Um performer andando para trás. Enfim, e aí você causa essas disrupturas, quase não sai, esses rompimentos estéticos, né? E que a pessoa, de alguma maneira, ela teve aquela consciência, aquela ideia, assim, de, tipo, vou romper com esse padrão. Aí, sendo assim, se a gente cresce dentro de um lugar que tende a nos tolher criativamente. Então, o artista, quem é o artista? Assim, é a pessoa que ela foi incentivada, ou ela não foi tolhida, ela teve alguma coisa aconteceu para que ela estivesse ali, ou você acha que, sim, não, ela tem também, ela vai também sofrer desses padrões? Porque às vezes a gente fala assim, oh, eu sou artista. Aí a pessoa espera que você faça a obra até com ovo frito, né? Como é que a gente lida com isso? É. Então, assim, não, isso que você falou faz todo sentido, né? A gente trabalha, né, com padrão, a gente trabalha, né, com separação de coisas, a gente trabalha nomeando coisas. Isso faz parte do nosso jeito de aprender, né, e de entender o mundo. É muito mais fácil você entender, né, colocando, né, em caixas do que você sei lá, né? Tudo, vale tudo, né? Então cada um faz o que quiser, né? E aí a gente tenta se entender, né? Enfim. Mas eu acho que essa questão, né, de você tolher a pessoa, né? E você, sei lá, eu não acho que você mata o artista na pessoa, mas eu acho que você dificulta, né, a expressão, né? Eu acho que uma coisa é a gente aprender a se comunicar, né? A gente aprender sei lá, falar, né? Escrever, a ler, e a gente ter isso como, né, um norte, assim, porque olha, se a gente, né, não ensinar todo mundo, né, a falar, ler, escrever, a gente não vai conseguir se entender, né? Porque vai estar um cantando, o outro dançando e como é que se dá esse diálogo, né? Não sei, né? Mas assim, o que eu falo é de não tolher as outras coisas também, ou tentar entender, né? Tentar entender que a gente se expressa de outras maneiras. Então, se você está gesticulando, se você está cantando, se você está desenhando, você também está tentando se expressar, né? Eu acho que isso não pode ser tolhido, né? Isso não pode ser uma coisa errada, né? E eu acho que às vezes né? E aí o que eu acho que acaba acarretando? Eu não acho que a gente mata o artista, não acho que a gente. Eu acho que essa vontade de se expressar de outras formas continua com a gente. Eu acho que como você falou, assim, a gente não ganha, né, não é um presente que a gente escolheu ganhar, né, gostar de uma coisa ou gostar de outra. Né? Eu falo muito mais de gosto do que de dom, assim, né? Eu acho que a gente nasce com gostos diferentes, né? Eu gosto de desenhar mais do que as outras pessoas, assim, do mesmo jeito que eu gosto de comer quindim, né? Não sei. É,
E aí, né, é natural que eu entenda mais de quindim que alguém, né? Ou que eu desenhe melhor que alguém, né? Que eu me expresse melhor a partir daí. O que eu acho que acaba acontecendo quando a gente é muito tolhido é que muita gente não tem estrutura para quebrar isso, assim, né? Vira uma coisa errada, né? Aí, aí a gente cai naquele artista atormentado, né? Porque aquilo para ele é uma coisa que ele internamente ele tem que fazer, só que externamente, né? Ele travou um Ficou pouco, silencioso. travou um pouco. Onde a gente parou? Foi. É, do artista atormentado. Então. Ah, umas palavras difíceis nessa língua. Então, mas é isso, assim, eu acho que o que acaba corretando é um pouco isso, assim, a pessoa tem a necessidade de se expressar de maneira diferente, ela tem vontade de fazer aquilo que mexe com ela, né, de um jeito diferente. Então, ou seja desenhar, seja pintar, seja esculpir, seja cozinhar, não sei. E é isso, né? Algumas coisas são mais aceitas que outras, né? Se você não bota na caixinha, fica mais complicado, então é isso, né? Você escolhe. Tá bom, você quer se expressar de uma maneira diferente? Você quer pintar? Beleza, pinta, né? Você quer aprender piano? Aprende piano, né? E aí dificulta um pouco essas misturas, dificulta um pouco expressões que vão contra, né, o que a sociedade entende, né, por certo, errado, por, sei lá, moralmente correto ou, né, escandaloso, sei lá, né? É isso, né? A gente acaba tendo que se esforçar, às vezes, muito mais para conseguir colocar isso para fora, né? Eu acho que é aí que pega um pouco essa coisa de você tolher a criança e tal, né? Eu não acho que você mata isso, mas eu acho que você dificulta a vida dela para frente, sabe? Eu até brinco com os meus filhos sempre, né? Tipo, ó, ninguém aqui em casa vai ser artista, não, né? Sabe? Ninguém vai. Tipo, eu quero fazer o que meu pai faz. Não, você vai fazer alguma coisa que dê dinheiro. Mas assim, Mas é engraçado isso, assim, porque, por exemplo, quando eu me pergunto, né, tipo, isso dá dinheiro, é muito relativo, como acho que é para todas as outras profissões, né, sim, assim, sim. tipo, você tem aí os artistas cobrando, sei lá, US$ 30.000 numa obra e vende, enfim, a gente tem toda uma relação diferente com o mercado, né? Porque, assim, é bem, como é que diz? Bem tabu, às vezes, até, Sim. né? De tipo, você vai cobrar pela sua arte, por esse dom divino que você recebeu, enfim. Mas, ao mesmo tempo, você tem seus boletos para pagar, aí alguém chega e paga com divulgação. O artista fica numa relação muito bamba, né? Assim, com o mercado de trabalho. Até eu ia perguntar isso, porque, assim, a gente faz o curso de ilustração contigo, a gente está fazendo um curso para estar no mercado de trabalho de ilustração, né? Então, entende, dá para a gente entender que esse curso ele também forma artistas ou ele forma apenas o profissional de ilustração? Se esse profissional não é artista também, enfim, como é que fica essa relação? Então, sei lá, mais do que formar profissional, isso é a minha visão, tá? Não é a visão necessariamente da escola que eu dou aula. Mas eu acho que eu tô, né, ensinando essa linguagem, eu tô ensinando as pessoas a se expressar dessa forma. O que elas vão fazer com isso, para mim, é menos importante. Se elas vão trabalhar com isso, se elas vão usar isso, sei lá, como lazer, como
hobby, como, sei lá, um escape da realidade, o que quer que seja, né? Tá na mão de vocês, dos alunos, né? Claro que a gente, aí já pensando na escola, né? A escola está tentando formar profissionais para trabalhar com isso, ou para dar aula disso, né? Enfim. E aí sim, a gente tenta ter esse amparo. Sobre o mercado, assim, sei lá, o mercado é um mercado, ele é difícil em todas as profissões, como você falou. Eu brinco com essa coisa de vai fazer outra coisa, mas eu vivo bem de ilustração, sabe? Moro bem, consigo comprar meus livrinhos e meus gibis e comer fora e essas coisas todas, né? E assim, hoje em dia eu acho que essa questão também do dinheiro, ela já foi mais importante, assim. Eu acho que essas gerações mais novas, né, têm associado muito menos, né, o dinheiro ao sucesso ou qualquer coisa desse tipo. Né? Quando eu cresci era muito assim, sabe? Você vai ter sucesso na vida se você fizer dinheiro. Né? Não existe, né, outra coisa. E hoje em dia eu acho que a moeda que a gente tem, né, é muito mais, sei lá, felicidade pessoal, né? O que é mais importante o quê? Ter dinheiro ou ser feliz, né? Hoje em dia a maioria das pessoas vai responder ser feliz. Né? Antigamente, O sei dinheiro lá. não traz a felicidade. Não. Antigamente era Não isso, traz né? Tipo, felicidade, mas compra sushi, que é quase a mesma coisa. não, exatamente. Não compra felicidade, mas manda trazer, né? Mas paga alguém para trazer. Enfim, né? Claro que ter dinheiro é importante. A gente vive num mundo capitalista, a gente depende, né, dessa moeda, né? A invenção do dinheiro não aconteceu à toa, né? É muito mais fácil a gente, de novo, né? Assim como é fácil a gente aprender, né? Colocando coisas em caixinhas, né? Simplificando, né? O dinheiro permitiu a gente a não precisar mais, sei lá, né? Tá precisando de um balde d'água e você tem que achar alguém que esteja vendendo um balde d'água e que queira a sua galinha, né? Eu tenho uma galinha para vender, eu quero um balde d'água. Você quer? Ah, não, eu tenho um balde d'água, mas eu estou precisando mesmo é de uma perna de cabrito. Ah, eu só tenho uma galinha. Entendeu? O dinheiro, ele padroniza isso também, ele simplifica, né, essas transações. Então, a gente não tem muito como fugir dele, né, no mundo de hoje. E, claro, a gente precisa dele para viver, né? E é o que você falou, a nossa arte é o que a gente tem para vender, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo, assim, com a minha mãe. Eu, graças a Deus, eu nasci, assim, numa família mais liberal, mais aberta e tal. Minha mãe nunca, né, tolheu a criatividade nem nada, sempre incentivou. A gente não tinha grana, então assim, eu não estudei arte, eu não estudei desenho, essas coisas, um pouco que a gente não tinha grana. Morava na perifa, a grana que a gente tinha era para comer e morar e vestir, coisas Uhum. desse tipo. Né? E ela, assim, uma coisa que eu lembro assim muito da minha mãe falando quando eu era pequeno, né, sobre essa questão, justamente sobre essa questão, né, do se você vai, se você quer trabalhar com uma coisa desse tipo, assim, é, lembra, né, sempre que é uma afronta você querer que a pessoa dê de graça para você a única coisa que ela sabe fazer, né, a única coisa ali né, que é o ganha-pão dela, sabe? Então, é isso, assim, tipo, pedir para um músico tocar para você ou pedir, né, para um ilustrador fazer um desenho, né, para você de graça, como se isso fosse, sei lá, né, como se isso fosse só uma coisa que você gosta de fazer, né, como se não fosse a coisa que te dá o sustento, né, então é uma mentalidade errada, a gente tem que aprender isso, né, a pessoa, aquilo é o que a pessoa faz, aquilo é o que a pessoa vende, né.
a pessoa precisa comer, dormir e tudo mais. Então, assim, a gente tem que aprender a ser profissional, a gente tem que aprender a cobrar, isso tudo que você falou. Se eu quiser dar de graça, eu dou, né? Como qualquer coisa. Se eu quiser pegar um livro da minha estante e dar para alguém, eu tenho, né? Posso fazer. Se eu quiser pegar minha televisão e dar para alguém, eu posso fazer, né? Agora, ninguém entra na minha casa e fala, nossa, você tem duas TVs, né? Posso levar uma, né? Tipo, você não vai se importar, né? É isso, assim, né? Tipo, olha quanto livro você tem, né? Ah, põe uns 10, 15 aí numa caixinha pra mim, vai. É isso, né? É muito E, parecido, tá num lugar parecido isso, né? Enfim, sei lá. Léo, tu tá na sala de aula, tu considera que tu tá ensinando arte para artistas? Então, eu acho que E ninguém como foi ensina. que tu tá lá? É, eu acho que ninguém ensina arte, né? Na minha concepção, é o que eu falei. Eu acho que a gente ensina, né, a pessoa a se comunicar de maneiras diferentes, né? A arte é a pessoa que vai ter que, né, produzir, né? Eu não posso falar para você, eu vou lá, né, te ensinar a se comunicar, né, através do desenho, né, através de cores, através de formas e como a gente lê ou como a gente escreve, né, uma coisa. Mas o que você vai dizer com isso, né, vem de você. Fazer né, um curso de pintura não faz de você um pintor, faz de você ali um, sei lá, um técnico naquilo, né? Assim como estudar música, né? Vai te fazer tocar, reproduzir uma obra, não quer dizer que vai fazer você virar um compositor necessariamente, né? Então, assim, eu acho que são duas coisas, né? Eu acho que mais que eu incentivo, né? E abro possibilidades, né? Do que eu ensino arte, assim. Né? Eu acho que não sei, né? Isso é uma visão minha, assim, né? Eu acho que a arte é uma expressão pessoal, assim, não sei. Então, tenho ensinar a técnica, né? Estou dando aulas da parte técnica, enfim. E tem o que você faz com isso, né? Porque, Sim, por exemplo, né, a gente tem artistas formados, sei lá, em geologia, né? Não sim. necessariamente você precisa de uma faculdade de artes para ser artista, não é isso? Sim, eu acho. Mas assim, dentro desses ambientes, dentro da faculdade de arte ou dentro de uma escola, né, de arte, o que quer que seja, você não só está aprendendo tecnicamente, mas você está ali estudando com gente que vai te ajudar a entender ou te ajudar a se expressar ou né, dizer para você, né, se você quer dizer isso, né, se você quer dizer aquilo, né? Então, assim, é um incentivo, é um fomento, sei lá, né? Vai além da questão técnica, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente não ensina arte, mas a gente tenta fazer, né? É tipo, vamos aprender junto, né? Não sei, essa é um pouco a minha visão, né? Então, Eu lembro que uma vez, Léo, eu estava falando que eu faço as atividades com a Nini, né? A Nini, para quem não conhece, minha filha tem 2 anos. E aí eu faço algumas atividades de artes com ela, posto, enfim. E aí sempre vem uma pessoa me perguntar assim: você não tem medo daquilo que você incentiva ser justamente o que a sua filha se distancia na adolescência, na vida adulta e tal? E aí eu me lembro que assim, eu fiquei pensando muito nisso e eu disse, cara, eu não estou ensinando uma pessoa a ser artista, porque eu não sei nem se isso é possível. Eu não estou formando uma artista dentro de casa. Eu acho que eu estou mais incentivando que ela tenha acesso a formas criativas de resolver os seus problemas, né? A formas mais artísticas de pensar, enfim, soluções mais estéticas, o que quer que seja isso. Mas não necessariamente estou formando artistas, né? Que
que muitas vezes nas aulas de arte, às vezes essa afirmação ela fica enviesada, assim, quem vai para a educação básica, sabe? Que aí entra muito o discurso de quem não é formado em artes dizer, ah, mas não precisa ensinar a desenhar porque eu não estou formando artista. Mas entenda que o artista não é o cara que sabe desenhar necessariamente. São coisas, engraçado isso você colocar, né? São coisas diferentes e é difícil da gente enxergar, principalmente quando a gente tem uma educação muito técnica, né? Muito tecnicista ainda. E aí, eu fico pensando que tu está ensinando técnicas de ilustração, então, né? E eu queria saber como foi que tu chegou na sala de aula. Como, assim, tipo, você não foi formado para ser professor, né? Você estudou em arquitetura. E aí, como foi o Léo na sala de aula, assim? Como... Foi difícil. É, não, assim, eu sempre gostei de ensinar, né? Sei lá, sempre tive paciência, sempre fui, né, aquela pessoa ali que gostava de transmitir conhecimento, gostava de compartilhar coisas, né? Então, desde, sei lá, né, de livros, gibis, né? Sempre tive bastante livros, gibi, porque são as coisas que eu gosto de ter. E assim, eu falo que eu até emprestava compulsivamente, eu era até chato, assim, tipo, vocês têm que ver isso aqui. Leva, cara, leva. Não, leva, Lembro. leva que você precisa ler. Você precisa ver, você precisa conhecer. Né? Então eu sempre tive um pouco essa coisa, né? E de tentar me entender e de tentar ajudar as pessoas a entenderem, né? Essa questão, né? Eu acho que ensinar para mim, isso eu estou falando ainda sala de aula, assim. Eu acho que ensinar para mim era um jeito de eu aprender, né? Era um jeito de ter alguém para eu trocar essas coisas, né? Do tipo, olha o que eu descobri. Será que, né, você concorda comigo? Será que, né, é assim mesmo? Será que funciona para você? Se funciona para mim, né? Então, eu acho que vem um pouco daí, assim, essa vontade. Mas eu nunca, assim, sei lá, eu nunca fiz um movimento consciente para terminar uma sala de aula, né? Foi uma coisa que aconteceu, né? Então, um dia me chamaram e falaram assim, não quer dar aula? E aí eu falei, pô, tá aí, né? Quero, quero ver qual que é, né? Quero ver que experiência é essa, né? E adorei, né? Adorei, enfim. Eu não dou muita aula, não vivo de dar aula, né? Eu continuo trabalhando como ilustrador, né? Continuo pesquisando por conta, né? Não fui também procurar uma coisa mais formal, uma pós-graduação ou alguma coisa assim. Já quis, mas acabou não acontecendo, né? E é isso, assim. E eu acho que essa troca para mim é muito importante, né? Eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com os alunos também, sabe? Porque é uma troca, é um jeito ali de, né? Como eu te falei, né? A gente tem esse lado mais técnico né, do que a gente ensina e tal, mas o diálogo, né, que a gente tem através dessa outra forma de comunicação, né, faz todo mundo crescer, né? Tanto eu, né, tanto o professor quanto o aluno, né? Uhum. Porque é isso, né? É um espaço ali que eu consigo dialogar com pessoas através dessa outra forma de comunicação que é a que eu prezo, a que eu estudo, a que eu gosto, né? Que é o desenho, a pintura, né, essa materialização de imagem, né? Para contar alguma coisa, né? Então, sei lá, esse é um espaço que eu não me vejo perdendo, né? Mais, assim, também. Né? Não sei. Não tenho vontade de parar de dar aula, nunca. Mas, tem três palavras polêmicas no mundo artístico. Pensei aqui. Queria que tu falasse um pouco. A gente tem ego, o erro
E o plágio? É, boa. É, vou colocar até uma quarta palavra, ilustração. Nossa, ilustração Eita! é terrível no mundo artístico. Se você vale ilustração, você já é um. Você não é artista, você é uma coisa menor ali. Mas enfim, é, ego é um problema, né? Eu acho que, assim, a gente, né, se comunica através da arte, a gente se comunica através, né, da fala, através, né, de qualquer um desses meios que a gente falou, e a gente espera uma resposta, né? A gente espera que isso tenha ali, né, sei lá, é uma via de mão dupla, né? Mas o artista que ele está expressando um sentimento, que ele está expressando uma coisa que às vezes é difícil de você responder, né? Eu acho que ele recebe muito isso através, né, ah, dessa expansão do ego e dessa coisa né, de querer ser, sei lá, né, adorado ou o que quer que seja, né, independente até da pessoa ter entendido a sua mensagem, vai muito além disso, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que é meio natural das pessoas. Eu não digo que é dos artistas, eu acho que isso é de todo mundo, né? Todo mundo gosta sei lá, de ser amado, de ser, né, de estar certo, o que quer que seja. Algumas pessoas têm isso de um jeito potencializado, e eu acho que, é, como a comunicação na arte é uma coisa muito mais interiorizada, né, uma coisa muito mais própria, assim, não sei, de alguma maneira eu acho que isso potencializa, assim. Eu acho que tem ego demais, sim, né, no nosso meio. Ah, eu acho que as pessoas, sei lá, acham que elas fazem coisas mais importantes do que elas realmente fazem, muitas vezes, né? Como eu falo para vocês, não sei, a minha visão de arte é muito, sei lá, mais distante do ego, assim, do que a maioria das pessoas, sabe? Para mim é isso, é uma expressão, é uma coisa ali que, né, que a pessoa tem necessidade de fazer e a gente gosta né, de receber é o carinha ali, né, que posta no Instagram e fica olhando, né, o coraçãozinho aparecendo, sabe? E não consegue desgrudar daquilo, porque, meu Deus, né, faz 2 segundos que ninguém dá um clique que, vai aparecer mais o coração. Tipo, é isso, né? Eu acho que vem de um, sei lá, eu tava falando isso com a minha esposa outro dia, acho que vem de uma parada até química, assim, né? Tipo, não sei, né? É um bom que dá aí, que eu não sei qual que é, assim, porque... Dopamina, né? Você Então, sente o prazer de estar sendo amado, né? E exatamente, você então. tem um pico hormonal, assim, de Então, dopamina, enfim, e aí e fica procurando o like, né? exatamente, eu acho que a arte tem um pouco disso, né? A, a aceitação do outro de uma coisa que é sua, né? Eu acho que traz isso um pouco também, né? Não sei, não sei. Pergunta difícil essa, né? E o Né? medo de errar, Léo? Então, o erro para mim não existe. Assim, gente, não tem errado, sabe? Não, assim, quando a gente coloca nesses termos da comunicação, né, fica difícil falar que não tem erro, né? Se você quer comunicar alguma coisa e você não consegue, é difícil você dizer que aquilo tá certo, né? Ainda assim. Mas eu acho que a gente está falando de uma coisa que é intangível, que é imaterial, assim, né? Então, no sentido que a gente nunca vai totalmente entender o que o outro pensa, o que o outro sente, ou o que o outro fala, né? Sempre rola uma interpretação, né? Então, assim, por isso que eu digo, não existe erro nesse sentido, assim, né? É, a gente está tentando, né, comunicar alguma coisa, a gente está tentando tirar alguma coisa de dentro da gente para o mundo, né? Pode ser um Uhum. sentimento, pode ser uma ideia, pode ser qualquer coisa, né? E o mundo vai entender isso de formas diferentes, cada pessoa vai entender isso de uma maneira, né? Então,
o erro às vezes vem muito né, numa cobrança pessoal, muito mais numa cobrança pessoal do que uma cobrança do mundo, né? Às vezes né, o mundo vai te cobrar, né, vai te rotular como erro uma coisa que não é. Né? Como você falou, um grafite na cidade, né, ele é visto por muita gente como uma coisa errada, né, não como uma expressão artística. E tá errado, né? O artista errou ao fazer, né, a pintura na parede. Então, assim, para mim não tem errado, existe aprendizado, existe você conseguir ou você não conseguir fazer o que você queria. Existe você, né, a pessoa não entender o que você quis dizer, existe várias dessas coisas, né? Mas, assim, não se coloquem num lugar de certo e errado, assim. É isso, são caminhos. Às vezes você não vai ficar feliz com o caminho que você seguiu e às vezes as pessoas não vão entender o caminho que você seguiu e você vive com isso, sabe? Vive com isso, né? Faz de novo, se você tem necessidade, né? Faz diferente, enfim, não sei. E sobre o plágio, né? O plágio é uma coisa complicada, porque é isso, né? Essa expressão, ela se essa expressão, né, ela vem da gente, né, você se apropriar da expressão de alguém, né, para comunicar a mesma coisa que a pessoa já comunicou do jeito dela, né, deveria ser errado para você, até. Acho que não é uma questão assim nem de ser errado para o mundo, né. Passa por tudo isso, assim, essa questão, né, do plágio, da cópia, é, é complicado porque tem, vai brigar com o ego, né? Vai brigar com o erro, né? Isso tudo que a gente já falou. Não é claro, Léo, porque assim, entendendo que nada se cria, tudo se, se copia aí de algum lugar, né? Everything's a remix. Sim, sim. Quando é que você consegue identificar que uma coisa foi plagiada e não, sei lá, não foi tomada como referência? Então, Pergunta bem técnica, não, né? não, mas eu entendi. Eu tentei responder, mas eu não consegui. Vou tentar de novo. É, é isso, assim, eu acho que quando não passa pela sua expressão, eu acho que deixa de ser legítimo. Né? Então, você pega, né, uma expressão de outra pessoa, né, que foi construída do jeito como essa outra pessoa pensa, né, e você usa isso para se expressar, é, você deixa, né, de colocar você ali, né, isso é plágio. No sentido de. Peraí, né, vamos quebrar em, em duas coisas. Rapidinho, eu sei que nosso tempo se bobear até já estourou, não sei que hora são. Mas, enfim, eu acho que assim, uma coisa é você se apropriar de uma imagem de uma pessoa para comunicar alguma coisa, né, num sentido de, sei lá, de colocar isso como um exemplo, né, dando crédito para a pessoa. Né. Outra coisa é você se apropriar da ideia, se apropriar do modo como essa pessoa, né, construiu essa mensagem, né, e dizer que é seu. Né? Então, assim, se não passa pelo seu filtro, se não passa pela sua expressão, né, é difícil você fugir da ideia do plágio. Né? Quando a gente fala de referência, né, é isso, assim, a gente está bombardeado todos os dias de referências de todos os tipos. Né? Não é uma referência de ilustração, uma referência da vida, do mundo. Né? Aliás, com essa pandemia toda, né, a nossa referência de mundo fica até tolhida, assim. Mas está aí, ela existe, né? E eu acho que todas essas coisas passam pelo seu filtro na hora de você se comunicar, né? Quando você pega a fala de alguém, né, e você coloca no seu texto como sendo sua, sem citar essa pessoa, por exemplo, né, você está se apropriando de uma coisa que não é sua, você está se apropriando de uma ideia, né, que não é sua, de um jeito de construir essa ideia que não é seu. Né? É a mesma coisa com o desenho, a mesma coisa com a música. Né? Então, assim,
até que ponto, né, você passa ou não isso pelo seu filtro, né? Colocar uma corzinha diferente é o suficiente para você dizer que você alterou aquilo. É uma questão super difícil hoje em dia, né? Everything is a remix e tudo mais, né? É isso, sabe? Até que ponto, né, eu posso tirar, né, de uma obra, até que ponto eu posso me apropriar da ideia de alguém, né? Se a pessoa fala exatamente o que eu queria falar e não consigo, né? A pessoa falou exatamente o que eu quero falar e eu não consigo, assim, né? Eu acho que a gente tem que, né, sei lá, de repente ser humilde o suficiente para a gente trazer isso, né, ah, como a fala do outro mesmo, não tem problema, sabe? É isso, ó, essa pessoa se comunica exatamente do jeito que eu queria me comunicar, sabe? Vou usar o trabalho dela para dizer que eu não estou conseguindo, mas assim, você não precisa assumir isso como seu. Uhum. Então, mas é um limiar complicado ali mesmo, né? É um limiar complicado, né? Na música até tem, né? Sei lá, até tantas notas iguais você não considera plágio. Passou de tantas notas, vira plágio, né? Então, sei lá, Porque né? essa semana, eu acho, né, foi o Banksy perdeu os direitos autorais de uma obra dele, Não porque vi. não, ninguém sabe quem é. Sim, 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 sim. Então, mas a expressão é complicada, né? A gente falou de grafite, né? Teve também um. Eu não lembro agora, mas era um desses grafiteiros famosos, não sei se eram Gêmeos, Espeto, eu não lembro. Eu sei que um desses grafiteiros famosos, né, pintou o muro da casa de uma pessoa. E a pessoa falou, legal, tirou o muro e vendeu. Assim, tipo, e aí? Né? A expressão artística, né, era de se apropriar ali, né, do espaço e tudo mais. Por outro lado, o espaço era privado e, né, e aí, quem tem direito sobre aquilo, né? É complicado. Então, a arte hoje, né, contemporânea, ela tem muita nuance, muita coisa assim difícil da gente, né, distinguir eu acho que esses limites assim, eles estão muito mais esfumaçados, sabe? Não é mesmo do plágio, assim, é complicado, é complicado, Uhum. é complicado. Mas eu acho que é isso, assim, tentem ser, né, sei lá, tenta confiar no seu, né, no seu jeito de se expressar, né, não, não é pecado nenhum entender, né, gostar do jeito como outra pessoa se expressa ou tentar se apropriar da maneira como ela pensa ou, né, da maneira como ela tenta se expressar, mas pelo menos fala o que você quer dizer, né? Não, sei lá o que ela quer dizer, não sei. Tá bom. Difícil. Não, o nosso tempo tá acabando. Eu e você, a gente ainda continua porque a gente tem aula. Mas eu queria agradecer para quem estava aqui, né? Enfim, participando. É muito legal. Tô muito empolgada assim, fazendo essas lives, porque eu tô meio que entendendo várias nuances do universo de dar aulas de artes. Ah, Eu dar aula de arte na universidade, na escola, no museu, agora numa escola de arte, né? Enfim, e aí eu tô trazendo pessoas bem diferentes para a gente falar sobre isso e foi um prazer comemorar o Dia dos Professores com você. muito bom, também foi. Não, também foi. Muito, muito legal, Sara. Muito obrigado pelo convite. E, enfim, sempre que quiser, estamos aí para conversar. Tá, valeu, Léo. Obrigada aí. Obrigada, gente. Valeu, Até valeu, mais. gente. Até.